Alô, pessoal, boa noite mais uma vez. Mais uma boa sexta-feira para vocês. Vocês aí, 7h30 da noite, que ainda são 4h30 da tarde. Então, um pouquinho mais cedo nesse momento, depois muda tudo, claro. Vocês estão querendo que eu fale um pouco sobre cosmologia, sobre a continuação das coisas que eu venho falando. Lembra que eu estou meio naquela história da dança do universo, contando um pouco a história da cosmologia como um todo. Eu comecei lá do começo, falei um pouco de mitos de criação, falei da cosmologia mais antiga, falei do Copérnico, do Newton, do Kepler, e semana passada eu parei no Einstein. Alguém aí lá em cima me perguntou se o Einstein sabia alguma coisa sobre quarks e... Não, ele não sabia nada sobre os quarks. O Einstein, ele morreu em 1955 e os quarks foram propostos, em teoria, em 1963, se eu não me engano, pelo Murray Gell-Mann. Então, um pouco depois dele já ter morrido, mas ele certamente estava a par do desenvolvimento da física de partículas, se bem que com uma certa desconfiança sempre com relação à mecânica quântica, né? Eu acho que no próximo chat que a gente for ter, eu vou mudar um pouco e vou começar a falar mais sobre física quântica e física de partículas, e talvez seja uma boa ideia começar justamente com essa conversa entre o Einstein e o Bohr, que tinham duas perspectivas sobre a realidade do mundo completamente diferentes, e essas perspectivas pessoais deles mais ou menos se revelaram através do que eles acreditavam fosse a essência da matéria, entendeu? O Einstein sempre achando que a matéria era uma coisa que a gente podia entender de uma forma concreta, objetiva, determinística, e o Bohr dizendo que não, entendeu? Que essa ideia de determinismo até o fim é uma ideia clássica, uma ideia que tem a ver com a nossa intuição, mas que o mundo quântico não tem nada a ver com isso, né? O que me leva, vamos lá, à questão da cosmologia moderna. Então, eu estou vendo aqui o Luan perguntando se os físicos usam computadores para simular o Big Bang. Então, vamos por partes, Luan. Eu vou chegar lá, mas antes de chegar lá, eu quero começar da onde eu terminei na semana passada. Semana passada eu terminei no ano 1931, que foi quando Einstein supostamente foi visitar o Edwin Hubble, lá na Califórnia, e ficou então convencido de que realmente a expansão do universo existe. Né? Vocês lembram, semana passada eu passei um bom tempo explicando o modelo estático do Einstein, né, que era esférico e tal, e que basicamente ele inventou a tal da constante cosmológica para poder meio que equilibrar essa implosão, essa tendência do universo a implodir. Então ele criou essa vamos dizer assim, essa antigravidade, entre aspas, porque não é uma antigravidade, mas botou um termo a mais na equação dele que fizesse essa repulsão da matéria de forma a balançar as duas coisas, né? E quando o Hubble mostrou para ele que o universo estava expandindo, ou seja, que as galáxias estavam expandindo, então Einstein realmente falou, bobeei nessa, podia ter previsto a expansão do universo. Então eu quero, primeiro, falar um pouco sobre coisas que todo mundo fica confuso com relação ao Big Bang e com a expansão do universo. Porque o Hubble, ele mostrou o seguinte, falou, olha só, as galáxias distantes estão se afastando umas das outras com uma velocidade proporcional à distância, linearmente proporcional à distância. Então, se tem uma galáxia que está 2 vezes mais longe da Via Láctea, ela vai estar se afastando 2 vezes mais rápido do que uma que está a uma distância que é metade dessa, tá certo? Então, isso quer dizer expansão linear, tá? Então, cresce linearmente com a distância. Então, uma galáxia que está 5 vezes mais longe do que, vamos dizer, Andrômeda, vai se afastar com uma velocidade que é 5 vezes maior do que Andrômeda. Na verdade, é um mau exemplo, porque Andrômeda está se aproximando da gente. É uma galáxia que está tão próxima que ela se aproxima. Então, eu quero fazer uma porção de perguntas que as pessoas, tipo, vocês perguntam sobre o Big Bang, sobre a expansão do universo, que todo mundo fica meio confuso. Primeiro, o que está expandindo? Né? Então, essa é uma pergunta super importante, porque as pessoas têm essa imagem, entendeu? Que o Big Bang foi uma explosão feita uma bomba, bum, né? Que começa num ponto e que explode feito uma bomba,
e que as galáxias são assim os detritos dessa explosão, feito uma granada, né, que explode e tal, e tem esses pedacinhos de coisa voando, que são as galáxias. E não é nada disso. O universo não explodiu. O que acontece foi o seguinte: no início do tempo, a matéria estava bem concentrada, num volume muito pequeno, ok? E, por motivos que a gente ainda desconhece, houve vamos dizer assim, um desequilíbrio, e o universo, então, começou a expandir. O que começou a expandir? O espaço começou a expandir. Não tinha galáxia nenhuma no início dessa história toda. Você tinha ainda partículas de matéria, não tinham formado nada. Nas aulas anteriores, lá no iniciozinho, nas aulas 1, 2 e 3, eu conto um pouco a história desse universo primitivo, de como as partículas se juntaram e formaram os quarks formaram os primeiros prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons formaram os núcleos, e os núcleos, então, se juntaram com os elétrons, formaram os átomos. Isso é um processo gradativo do que eu chamaria de complexificação da matéria. A matéria vai ficando cada vez mais complexa à medida em que o universo vai envelhecendo, ok? Mas o ponto é que não é a galáxia que está se expandindo. Então, quando a gente olha com um telescópio hoje em dia, né, e a gente vê as galáxias e tal, a galáxia não está crescendo com o tempo, né? As estrelas não estão crescendo por causa da expansão do universo. O sistema solar não está crescendo, tipo, a distância entre o Sol e a Terra está aumentando por causa da expansão do universo. Por que não? Porque nesses sistemas, sistema solar, o Sol e os planetas, uma galáxia que tem bilhões de estrelas feito a Via Láctea, a gravidade local, a atração da gravidade local é muito maior do que essa expansão do espaço. Então, ela ganha da expansão do espaço. É mais ou menos a ideia seguinte. Deixa eu ver. Se você tem uma membrana elástica, ok? E você coloca uma porção de pontos nessa membrana elástica. Você pega assim, vamos dizer, uma membrana que tem uma forma circular assim, um elástico, entendeu? E tipo a tampa de um tambor. Aí você pinta umas coisas em cima dessa tampa de tambor. Agora imagina que você pode expandir. Essa tampa de tambor, na verdade, ela é uma membrana elástica, ela vai crescendo. O que vai acontecendo? Você vai vendo cada um desses pontos. Se você está sentado em um desses pontos, você olha para os lados e tal, para os seus vizinhos, você vai ver que os outros pontos à sua volta estão se afastando de você, né? Então, mas eles não estão se afastando porque eles estão andando. Eles estão se afastando porque a membrana está esticando, esticando, esticando. Então, a expansão do universo não é a expansão que as galáxias estão andando, como se fossem voando no espaço. Elas estão sendo meio que carregadas pelo próprio espaço, como uma rolha que está boiando num rio, entendeu? Que está sendo carregada pelo rio. Então, a expansão do universo não é uma expansão da galáxia, é uma expansão do espaço em si, e essa expansão do espaço carrega as galáxias se afastando umas das outras, ok? Então, isso é um conceito muito importante. Então, não é a bomba que explodiu, é o espaço que vai, essencialmente, esticando. Aí não dá para ficar pensando, mas o espaço é uma membrana elástica, então é isso que está acontecendo? Não, não pense assim. Mas a ideia da membrana elástica é só para te dar essa visão, entendeu? De que a coisa está esticando e está carregando os objetos com ele mesmo. Vamos ver se tem alguma pergunta que a rua estica. O Fábio Machado aqui. Imagina uma rua onde a rua estica, os postes, espera aí, deixa eu ler. Os postes vão se distanciando na mesma proporção, exatamente. Um balão cheio de pontos conforme infla. Isso aí, Fábio. Então, a ideia é exatamente essa, entendeu? Que não são as galáxias que estão crescendo e tal, e tanto que você também não está expandindo com a expansão do universo, porque você é coeso porque você tem forças elétricas que estão mantendo as suas células aqui e tal. Então, é importante entender isso, ok? Essa é a ideia. Vamos ver se tem alguma outra coisa. Vou falar no multiverso depois, Brito. Vamos segurar esse por entanto agora, ok? Então, a ideia é essa da expansão. Aí, uma outra pergunta que as pessoas têm é assim, peraí, se o espaço está expandindo,
O que tem do lado de fora? Né? Essa história, né? O que tem do lado de fora, né? Peraí. Então, primeiro, por que a gente faz esse tipo de pergunta? A gente faz esse tipo de pergunta porque a gente vê as coisas em duas dimensões, mas a gente vê uma bola em duas dimensões porque a gente está fora dessa bola, porque a gente tem uma terceira dimensão. Então, você consegue visualizar a bola porque você está do lado de fora da bola. Para você entender o universo, deixa eu beber uma água aqui. Para você entender o universo, você tem que esquecer desse modelo, que o universo é uma bola que está crescendo. Você tem que imaginar a superfície da bola, do balão, e você tem que imaginar que você é uma criatura na superfície desse balão. Ok? Então, quando o balão cresce, se você é uma criatura que está na superfície do balão, você não está vendo ele crescer do lado de fora, feito alguém soprando um balão de festa, tipo, sabe, que vai crescendo assim. Você está na superfície, o que você vê? Você vê objetos ao longo da sua visão, do seu campo visual, se afastando de você. Mas se você está nessa superfície, ela não tem um fim. Por exemplo, se o universo tivesse a geometria de uma esfera, vamos imaginar isso sempre em duas dimensões, que a gente não consegue imaginar uma superfície de uma esfera em três dimensões. Então, imaginando em duas dimensões, se você começasse a viajar nesse universo de duas dimensões, você eventualmente poderia voltar ao ponto de partida. Ok? Mas o universo, na verdade, o universo está se expandindo, você nunca vai completar essa viagem porque o universo está crescendo, entendeu? E você não vai conseguir fazer essa circunnavegação, vamos dizer assim, rapidamente. Mas o ponto é que esse universo que a gente está falando aqui, que é como uma superfície de um balão, ele não tem um começo e um fim, ele não tem uma borda, ok? E no caso do universo que não é uma superfície de uma bola, mas é um universo plano. Então imagina a superfície de uma mesa, ok? Mas é a superfície de uma mesa que se estende ao infinito. Okay? Então, mais uma vez, você olha para os objetos à sua volta na superfície dessa mesa, lembra, em duas dimensões, né? E o que você vê? Está todo mundo se afastando de você e tal, com uma velocidade que, se você tem um ponto que está 2 vezes mais longe do que o seu vizinho, ele vai se afastar 2 vezes mais rápido. Mas esse espaço também não tem um fim. Então, se você começar uma viagem para lá, tu nunca mais vai voltar. Entendeu? Em linha reta. Então, não existe uma borda específica do espaço. Ok? Então, não existe o lado de fora do universo. Existe o nosso universo. Daqui a pouco eu vou falar numa extensão dessa ideia chamada multiverso, mas vamos segurar isso por enquanto, porque ainda estou contando a história da cosmologia do século XX e o multiverso é uma ideia bem mais recente do que essa. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta relevante com relação a isso. O Hendrix Fernando perguntando justamente qual é a geometria do universo. Ok. O que a gente pode dizer sobre isso? Bom, teoreticamente, usando os modelos matemáticos baseados na teoria do Einstein, você pode ter 3 tipos de geometria. Como eu estava explicando aqui, e isso falei também, eu acho, semana passada. Você pode ter a geometria fechada, que é uma geometria de um balão, você pode ter a geometria plana, ou você pode ter uma geometria aberta. Né? Eu até mencionei a ideia de uma sela de cavalo, né? Que tem uma curvatura ao longo das costas do cavalo que é assim, mas ao longo da perna que é assim. Isso é uma curvatura que a gente chama de negativa em geometria. Então, existem essas 3 possibilidades para o universo. O que a gente sabe hoje? Hoje, com as medidas extremamente precisas que a gente tem de satélites como o Planck, da Agência Espacial Europeia, e o satélite WMAP, que era da NASA, e várias observações da distribuição de galáxias locais, usando telescópios aqui na Terra e também o telescópio espacial Hubble, tudo indica, com uma precisão de menos de 1%, ou seja, uma precisão muito alta, que o universo é plano, que ele tem uma geometria plana, não feita a superfície de uma mesa, que tem 2 dimensões, mas uma superfície em 3 dimensões.
E para quem está... Lembra o que é dimensão? Importantíssimo. O que é dimensão espacial, né? É muito simples. Se você tem uma linha, tá? Você só pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Esse é o movimento em uma dimensão, ok? Se você tem o topo de uma mesa, você pode ir norte, sul, leste, oeste, então você pode se mover em 2 dimensões. Se você tem o espaço que a gente está acostumado, você pode ir norte, sul, leste, oeste, cima, baixo. 3 dimensões. Então, a gente vive, obviamente, num universo que é tridimensional. Então, não dá para a gente imaginar o que seria uma geometria plana em 3 dimensões, mas tudo indica, dentro da precisão que a gente tem hoje, que o universo seja plano. Esse resultado é um resultado final? Não. Não é um resultado final, porque, aliás, como eu escrevi no meu livro A Ilha do Universo, a Ilha do Conhecimento, não existem respostas finais em física ou astronomia, porque a gente tem, essencialmente, sempre uma precisão dos nossos aparelhos, dos nossos instrumentos de medida. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o universo tem uma geometria plana dentro da precisão que a gente pode medir. Mas ele poderia, em princípio, ser uma grande esfera, tão grande, tão grande, tão grande, que o pedaço que a gente mede dessa esfera parece ser plano. Vocês podem imaginar isso. Se você pegar um balão de festa e começar a soprar ele, quando ele é pequenininho, ele tem uma curvatura muito grande. Mas se continuar soprando, 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 quando ele está bem grandão, e você olha para um pedacinho só da superfície desse balão, ele parece plano, mesmo que seja parte de um balão muito grande. Então, o que a gente vê do universo é um pedacinho do que poderia ser um balão muito grande, entendeu? Então, a gente pode viver no universo, ter essa geometria esférica fechada, mas a gente não sabe disso porque a gente está medindo só uma porção muito pequena que, em princípio, parece ser plana. Então, eu espero que isso responda a sua pergunta, ok? Bom, o universo não é estático, José Luiz, então a gente não precisa não precisa falar muito sobre isso. Ok. Teoria da gravitação em loop, teoria inflacionária do Alan Guth, vamos chegar lá. Bom, então, o que acontece? A gente, então, descobriu que o universo está em expansão e, mais ou menos, em torno de 1948, 1950, 3 físicos aqui nos Estados Unidos, um deles era o George Gamow, fez uma previsão. Ele falou que se o universo está em expansão, quando a gente volta para trás no tempo, o universo era muito menor e era muito quente. E quando o universo é muito quente, a matéria começa a se dissociar em partículas pequenas. Então, por exemplo, se você pega um átomo e começa a esquentar ele muito, o elétron vai para um lado e o núcleo vai para outro. Entendeu? Então, isso daí acontece, começa a dissociar a matéria que existe no universo nos componentes fundamentais. Então, quando você vai para o iniciozinho da história do universo, você então tem o que a gente chama de uma sopa de partículas, ok? As partículas elementares da matéria, ou seja, as partículas que não podem ser divididas em coisas menores ainda, tá? Então, na história do universo, no iniciozinho da história, que iniciozinho é esse? A gente está falando aqui de um tempo de, tipo, 4 bilhões e meio de anos atrás, a idade da Terra, 13,8 bilhões de anos a idade do universo. Então, a gente está falando de frações de segundo após o tal do Big Bang. O que é o Big Bang? Vamos parar um pouco para falar sobre isso. Então, o Big Bang, de uma forma correta, seria o ponto, se você usar a teoria do Einstein, que é uma teoria clássica da gravidade, ou seja, ela não inclui nenhum efeito quântico. Se você usar a teoria clássica do Einstein para descrever a história do universo,
o que vai acontecer? Uma das coisas que o Stephen Hawking e o Roger Penrose mostraram nos anos 60 é que se você tiver uma matéria que tem propriedades relativamente normais, ok? Então, esse universo ele vai chegar a um ponto, se você vai para trás no tempo, em que toda a geometria dele vai se concentrar num único ponto. Okay? Então, a matéria ficaria, vamos dizer assim, espremida num ponto de densidade infinita, né? Porque densidade, lembra, é massa sobre volume, né? Se o volume vai para zero, puff, a densidade vai para o infinito. Esse é o ponto de singularidade inicial. Ok? Então, se você usar a teoria clássica da gravidade do Einstein, que fala que a curvatura do espaço é ligada profundamente à matéria, né? A matéria causa essa curvatura do espaço, e a gente já falou sobre isso na semana passada. Se você, obviamente, chegar no momento em que você tem uma concentração infinita de matéria, a gravidade também vai ser infinita e você tem esse ponto de singularidade inicial. Okay? Isso daí é uma coisa que, obviamente, incomoda muita gente. Como assim uma singularidade? Singularidade é o ponto em que uma teoria quebra. Okay? Então, por exemplo, quando você está estudando matemática, né, e você pega um número 3 e divide por zero, dá infinito. Dividir uma coisa por zero é uma singularidade. Então, no caso do universo, você está dividindo, vamos dizer, se você está calculando a densidade de matéria, você está dividindo a massa pelo volume, quando o volume vai para zero, você tem uma singularidade. E as pessoas já nos anos 60 sabiam que essa história de singularidade não podia ser o fim da história. Porque, afinal de contas, quando você começa a estudar as propriedades da matéria em distâncias cada vez menores, você tem que sair da física clássica e ir para a física quântica. Ok? Então, vai chegar um momento na história do universo, lá quando você está indo para trás, quando você está chegando no começo, no Big Bang, que vamos chamar o Big Bang do momento que marca o início do tempo, quando o tempo começa a passar para frente, que vamos chamar o Big Bang disso, é uma definição bem conservadora do Big Bang. Quando você está bem pertinho do Big Bang, essa descrição clássica tem que quebrar. E você tem que começar a usar efeitos quânticos. A menos que exista alguma coisa no universo, algum tipo de matéria no universo, que mais ou menos funcione como uma espécie de freio. Então, vamos dizer, você vai encolhendo, chega uma hora que a própria matéria que está sendo espremida, ela chega ao momento em que a propriedade dela não deixa que ela continue a ser espremida e ela, então, bum, vai para fora de novo. Esse tipo de cosmologia se chama cosmologia de bounce. Bounce, basicamente, é uma rebatida, entendeu? Então, você tem uma contração, aí chega lá, bum, bounce, começa a crescer de novo. Em princípio, pode voltar. Eu escrevi alguns artigos, principalmente um relativamente recente, com os colegas, com esse tipo de matéria. Esse tipo de matéria é extremamente exótica, mas não é impossível. Por exemplo, várias teorias de supercordas e outros tipos de teorias mais, vamos dizer assim, mais imaginativas da ciência, têm esse tipo de matéria, em princípio. Então, existem duas alternativas. Uma alternativa é o universo nunca fica tão pequenininho a ponto de precisar ser tratado pela física quântica, por exemplo, nesse tipo de cosmologias de bounce, ou essas teorias de bounce não funcionam e o universo fica pequeno e você tem que, então, usar a teoria quântica para descrever o que está acontecendo na infância do universo. Então, existem aí várias possibilidades, ok? Que tipo de teoria quântica seria essa? Bom, primeiro, quando a gente estuda as propriedades da matéria, a gente sabe que quando a gente trabalha com matéria comum, tipo um pedaço de papel, uma borracha e tal, a gente não precisa olhar para os átomos. Mas quando a gente está falando de distâncias muito pequenas, a gente sabe que a matéria é feita de átomos, que os átomos são feitos de partículas menores, os prótons e elétrons,
os prótons e nêutrons são feitos de quarks. Então, você tem uma estrutura assim, que a gente chama de quantizada na matéria, ou seja, em que a matéria é feita de pedaços pequenos e cada uma dessas partículas, os elétrons, os quarks, os fótons, que são as partículas da luz, são descritas por um campo. Okay? Então, a gente fala do campo de fótons, do campo de elétrons, do campo de Higgs. O Higgs é a partícula que foi descoberta em 2012, que dá a massa para as outras partículas que a gente conhece, com exceção dos 3 neutrinos, que a gente ainda não sabe de onde vem a massa deles. Então, esses campos, basicamente, podem ser entendidos da mesma maneira que a gente entende, por exemplo, uma distribuição de temperaturas num quarto. Então, você está aí, sentado em frente ao seu computador, vamos dizer que você pegue um termômetro, tá? E comece a medir a temperatura em cada ponto desse teu quarto, da tua sala e tal. Então, eventualmente, você vai ter um campo de temperaturas em que vão ter variações. Perto de você vai estar mais perto de 37 graus, mais longe vai estar menor, não sei o calor aí na tua sala, pode estar acima de 40, abaixo de 40 se estiver no ar-condicionado, mas vai ter um campo de temperaturas que é, em princípio, uma coisa que é contínua, ok? E que se espalha pelo espaço com valores diferentes em cada ponto. Essa é a ideia do campo. Então, você tem o campo gravitacional, dá o valor da atração gravitacional em pontos diferentes do espaço. Então, você tem matéria, você cria um campo gravitacional à sua volta, ok? E o valor desse campo cai com o quadrado da distância de você até um objeto qualquer, do seu campo, o seu campo gravitacional, ok? Então, a ideia é que as partículas que a gente enxerga, os elétrons, os quarks, etc., são excitações desses campos. Então, imagina, por exemplo, que você tem um lago. A superfície do lago é o seu campo, ok? Tem um campo lá que você está visualizando. Quando o lago começa a vibrar, porque você tem vento, alguma coisa assim, essas pequenas ondulações podem ser interpretadas como excitações quânticas do seu campo, e essas excitações quânticas do seu campo se comportam como partículas. Então, o elétron é uma excitação do campo eletrônico, o fóton é uma excitação do campo eletromagnético, o quark é uma excitação do campo de quarks, etc, etc, etc. Ok? Então, é assim, através dessas interações entre esses campos, que a física de partículas moderna estuda como que as partículas elementares, os elétrons, batem em elétrons e prótons, etc., vão se comportando. Ok? Então, e a gente tem uma teoria extremamente eficiente para descrever isso, chamado modelo padrão de partículas, o Standard Model, em que você trata de todas as partículas que a gente conhece através desses campos, incluindo o campo de Higgs. Então, os elétrons, os quarks, os outros campos que existem, o campo eletromagnético, tal, está tudo lá no modelo padrão. As 3 forças, eletromagnética e a força nuclear forte e fraca, estão no modelo padrão. Mas e a gravidade? O que acontece com a gravidade? Bem, se você começa a ir para próximo da origem do tempo, da origem do universo, a gravidade, através da teoria do Einstein, descreve a geometria do espaço e do tempo. Na verdade, é o que a gente chama de espaço-tempo. Os dois são tratados de uma maneira única. E como na ideia... Lembra que eu falei que as partículas são as flutuações do campo, as flutuações quânticas do campo? Quando você chega muito pertinho da origem de tudo, da origem do tempo, da origem do espaço, segundo as teorias quânticas da gravitação, a própria geometria do espaço e do tempo também tem que ser quantizadas, também tem que estar vibrando, também tem que ser respeitadas, da mesma forma que um elétron é uma excitação do campo eletrônico, o espaço-tempo é uma excitação desse campo gravitacional. E se você tem um campo gravitacional que está sofrendo os efeitos quânticos porque as distâncias são muito pequenas, você pode ter excitações que têm uma geometria diferente aqui, uma geometria diferente ali, um tempo que passa de uma forma aqui, um tempo que passa de uma forma ali. Então, muito perto da origem de tudo, muito perto mesmo, quando a gente está falando aqui 10 elevado a menos 44 segundos, que é o tempo de Planck, ok? A gente tem que tratar, em princípio,
a geometria do espaço e o fluir do tempo de uma forma quântica. Então, você tem probabilidades dessa geometria ou de outra geometria. Então, existe uma teoria chamada teoria de loops gravitacionais, que algumas pessoas já perguntaram aí, que basicamente olha para a geometria do espaço-tempo com um supermicroscópio e vê muito próximo, em distâncias muito pequenas, em princípio, essa quantização da própria geometria do espaço e do tempo. Então, segundo a teoria dos loops, que é, por enquanto, uma teoria, a geometria clássica que a gente vê, por exemplo, em torno de uma estrela, ou em torno da Terra, ou em torno de você, é essencialmente formada de números gigantescos desses loops, e ela mais ou menos que emerge dessas flutuações quânticas a distâncias extremamente pequenas. Okay? E a gente não sabe se essa teoria está certa, e a competidora dela chama a teoria de supercordas. Então, a teoria de loop da gravitação, ela é mais ou menos fiel ao mesmo tipo de filosofia que a gente usou para estudar os elétrons, como as quantizações do campo eletrônico e a partícula de Higgs quanto à quantização do campo de Higgs. Então, as geometrias do espaço são quantizações desses campos flutuantes de geometrias diferentes, ok? Em princípio, você pode imaginar um universo quântico primordial em que ele poderia ter todas as geometrias possíveis diferentes e, eventualmente, uma delas é nucleada ou ganha em comparação com as outras e passa a ser a geometria do nosso espaço. Então, essa ideia é fiel, essencialmente, à ideia de quantização dos campos, que é uma ideia que ficou prevalente na física de partículas a partir dos anos 60, 70, etc. E tem um outro time que diz que não é nada disso, que quando você vai para distâncias muito pequenas, você tem que abandonar o conceito de partícula e inventar um conceito novo, que é o conceito de supercordas. Então, segundo a teoria de supercordas, que eu já mencionei também numa outra aula aí, mas eu vou mencionar de novo, a teoria de supercorda diz que o elemento essencial, em filosofia, existe um termo chamado ontologia. A ontologia dá o substrato material, conceitual da realidade. Okay? Então, você pode ter uma ontologia atomística, em que você diz que a substância material essencial da realidade é feita de partículas elementares, elétrons, quarks, etc. Ou você pode ter um outro tipo de ontologia, em que você tem supercordas como sendo as substâncias elementares fundamentais, e essa supercorda, ela vibra, feito uma corda de violão, né? Quando você toca a corda de violão, apertando um traste diferente, ela vai vibrar com uma frequência diferente, a gente percebe isso como um som diferente, né? Então, essas supercordas também vibram com frequências diferentes, e essas frequências de vibração diferentes das supercordas são associadas às várias partículas elementares da matéria, inclusive a partícula que transmite a força gravitacional, que é chamada de graviton. Então, segundo as supercordas, em vez de você quantizar a geometria do espaço-tempo, você substitui a essência ontológica da realidade, em vez de dizer que é uma partícula, passa a ser uma corda vibrando, ou cordas vibrando. Ok? E essas teorias são muito elegantes matematicamente, né? Só que elas têm que ser formuladas em 10 ou 11 dimensões, dependendo da formulação que você quer, em que, por exemplo, se você formula ela em 10 dimensões, uma é o tempo, e as outras 9 são dimensões espaciais. 9 dimensões espaciais significa que tem 6 dimensões a mais do que as 3, né, que eu já mencionei aqui, né? Norte, sul, leste, oeste, cima e baixo, e mais 6. Então, um dos problemas dessas supercordas é justamente justificar o que aconteceu e onde estão essas dimensões extras, que, aliás, foi um dos temas da minha tese de doutorado, é uma coisa que até hoje me interessa, que ainda não foi resolvida. E, fora isso, essas supercordas prevêem um novo tipo de simetria na natureza chamada supersimetria, que diz que cada partícula normal, tipo um elétron ou um quark, tem uma partícula companheira supersimétrica. Então, o elétron tem o C-elétron, o S aí de supersimetria,
o quark tem os quark, e outras, por exemplo, o fóton tem uma chamada fotino, o fóton é a partícula da luz, e a diferença entre essas partículas é numa propriedade chamada de spin, que é a rotação da própria partícula em torno de si mesma, ok? Em que uma partícula, por exemplo, o elétron tem spin 1,5 e a partícula supersimétrica dele vai ter um spin inteiro, ok? E no caso de uma partícula tipo o fóton, que tem um spin 1, o fotino vai ter um spin semi-inteiro, 1,5. Então, assim que funciona, essencialmente, a ideia da supersimetria, ela prevê, dependendo do modelo que você gosta, uma ou mais partículas novas na natureza que sobrevivem, que não decaem rápido, mas que são mantidas, são estáveis, e, obviamente, até agora a gente não viu nenhum traço disso, né? Então, dessas duas teorias quânticas da gravitação, a teoria quântica de loops e a teoria quântica de supercordas, a gente não tem a menor ideia hoje de se alguma delas está certa ou se a outra perspectiva que eu mencionei antes, a teoria do bounce, em que o universo nunca chega a um ponto de singularidade, mas que existe alguma propriedade da física a distâncias muito pequenas que evita esse tipo de problema. Então, o universo nunca teria uma infância quântica, vamos dizer assim, seria sempre um universo que seria clássico, né? Nesse sentido, que poderia, vamos dizer assim, dar uma rasteira nessa história toda dessa quantização da gravidade, que é um problema conceitual extremamente complexo, né? E no momento a gente não sabe nada disso. Ok, então hoje eu mencionei um pouco da história mais moderna da cosmologia, mencionei as ideias diferentes da gravitação quântica, e eu quero ver um pouco aí se tem alguma pergunta com relação a isso. Leonardo perguntando se a velocidade do afastamento é constante, eu mencionei que não, ela é proporcional à distância. Então, se tem um objeto A, que está a uma distância D, e se tem um objeto B, que está a uma distância 2D, esse objeto B vai se mover 2 vezes mais para longe. Ok? E sim, pode chegar um momento em que essa velocidade de afastamento é maior do que a velocidade da luz? Não. Ok? O espaço pode crescer numa velocidade maior do que a da luz. O espaço pode, mas a matéria não pode se mover numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Não existe nenhuma teoria da física que proíbe que o espaço estique numa velocidade maior do que a da luz, e, aliás, isso está acontecendo nesse momento com a expansão acelerada do universo devido à tal da energia escura. Ok? E aconteceu no passado, presumivelmente, mas muito provavelmente, com uma fase que a gente chama de universo inflacionário, que alguém perguntou aí para mim também, mas que infelizmente não dá tempo de eu mencionar hoje, mas eu vou voltar a mencionar o universo inflacionário eventualmente, ok? Qual o mecanismo que faz a expansão? A energia, a matéria, a inércia? Ótima pergunta, Rogério. Seguinte, cara, se você pega uma mola, tá? E se você aperta essa mola, você tem um monte de energia ali, né, que está armazenada nessa tensão que você colocou nessa mola. Se você imagina um universo, ok? Você tem uma energia que está sendo criada pela... Você está espremendo, vamos dizer assim, a matéria em um volume muito pequeno. A tendência da matéria é querer expandir, é querer difundir. Então, a expansão do universo ela é alimentada por essa difusão da matéria. Okay? Quando você olha para as equações que descrevem como o universo expande, tem um termo lá que no iniciozinho você tem mais radiação, que é uma matéria relativística que não tem massa, é uma matéria que vai com o inverso da quarta potência da distância. Então, quando a distância é muito pequena, essa matéria ela funciona como uma espécie de mola que quer expandir, né? É como se fosse um gás muito quente. O gás muito quente quer expandir, né? Quanto mais quente o gás, mais rápido ele expande. E a ideia é semelhante, entendeu? Então, não teve ninguém apertando um botãozinho lá, ok? O que aconteceu é essencialmente essa expansão de uma matéria que estava comprimida num volume muito pequeno, ok? A curvatura, a própria curvatura do espaço também age assim, como se fosse uma espécie de tensão superficial, né? Uma bolha quer sempre ficar plana, né? Ela não gosta dessa energia da curvatura. O universo também tem essa curvatura, em princípio, a menos que seja um universo plano, né?
e essa curvatura também poderia, em princípio, ter contribuído, mas a tensão da matéria espremida é a contribuição maior no início. Bom, e o Antônio falando aí se o universo é plano, e eu mencionei bastante isso. Sim, em princípio, o que a gente sabe é isso. O Mago do Realismo pergunta se, professor, se essa expansão for contínua, então chegará um dia em que ela vencerá a gravidade e tudo que existe desintegrará. É correto isso? Bom, depende da energia escura, ok? Depende das propriedades da energia escura. Então, e a gente ainda não tem certeza. Se a energia escura tiver essa propriedade de continuar dominando o universo da forma como está dominando agora, quer dizer, ela poderia, em princípio, deixar de dominar. Né? A gente não sabe, que a gente não tem uma teoria fundamental que descreva essa energia escura ainda. Mas se ela continuar dominando, então sim, você vai para o processo de Big Rip, especialmente se ela for muito, se a pressão dela for muito negativa, em que tudo se dissocia. As galáxias se dissociam, eventualmente essa energia escura ganha de todo mundo, até da atração gravitacional entre as galáxias, até entre os átomos, ok? Mas a gente não sabe se esse vai ser o futuro do universo. De uma certa forma, existem duas partes incognoscíveis da cosmologia. O início de tudo, as propriedades iniciais do universo, que eu mencionei antes, e o futuro distante do universo também, porque a gente não pode prever que tipo de física vai prevalecer daqui a trilhões de anos que vai determinar o fim do universo, entendeu? Ou o futuro distante do universo. Se a gente usar a física que a gente conhece hoje, o universo vai continuar a se expandir para sempre. E essa é a história. As estrelas, em princípio, vão morrer e o universo vai ficar cada vez mais frio, com essa radiação cada vez mais fria, ok? Mas a gente não sabe se é o caso. Por exemplo, se o universo for fechado, se ele tiver uma geometria de uma esfera, mesmo que seja muito grande, eventualmente ele pode voltar a implodir e participar desse processo de bounce. Então é muito interessante entender isso, que a história do universo está entre dois parênteses aqui, certo? Em que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ou o que já aconteceu no passado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente já está estourando o nosso tempo aqui. Muito sério. Eu falei da gravitação em loop. Puxa, o Ali Magnus falando que a energia do universo é zero, não é nem positiva nem negativa. Pois é. Isso daí tem a ver com o seguinte, muito rápido, Ale, porque não dá realmente tempo de falar nisso. A matéria tem energia positiva, mas a gravidade, a curvatura do espaço causada pela gravidade tem energia negativa. E se você calcula o balanço das duas, a energia total entre as duas é essencialmente zero. Ok? Então tem a ver com a contribuição não só da matéria, que traz uma energia positiva, mas da própria geometria do espaço, que traz uma contribuição negativa, e a partir dessas duas coisas você tem uma energia total que é zero. E a partir daí que existem modelos que a gente chama de nucleação quântica do universo, que eu menciono no finalzinho do Dança do Universo, ok? Em que o universo, em princípio, poderia ter nascido de uma flutuação quântica, ok? Né? As pessoas falam do nada, mas eu vou deixar essa conversa do universo surgindo do nada para uma outra hora, porque a gente já estourou o nosso tempo aqui direto, ok? Semana que vem, pessoal, não tem aula, porque eu vou estar de férias viajando com os meus filhos, a gente vai sair um pouco do frio e vai para a Flórida, para a praia, que todo mundo merece, também sou filho de Deus, certo? Mas na próxima semana a gente continua, daqui a 2 semanas a gente continua, ok? E no meio tempo, falem para os amigos, para as famílias, para os professores, para os alunos, para todo mundo entrar no canal do Marcelo Gleiser, participar dessa nossa conversa que a gente está tendo semanal, que é muito legal, super gratificante para mim, e eu estou vendo pelas mensagens de vocês que também é gratificante para vocês. Os temas estão se aprofundando um pouco mais, né? Porque vocês estão ficando experts no assunto, e a gente vai continuar assim. Eu vejo aí gente falando, pedindo para eu falar sobre universo inflacionário, e eu posso com certeza falar sobre isso, e a gente vai fazer isso, então, numa outra semana, ok, pessoal? Então, vamos lá. Um abraço, boa noite, bom fim de semana e até a próxima. Até mais.